Olá, bem-vindos ao curso de Histórias em Quadrinhos da Fundação Demócrito Rocha. E vou falar sobre produção de quadrinhos independentes. Existem aqueles quadrinhos típicos, comuns, que vocês encontram em livrarias, em bancas, mas também existe uma produção à margem que é chamada quadrinhos independentes, que esses vocês encontram através dos próprios autores, procurando por eles na internet ou em feiras de quadrinhos independentes que existem aos montes aí pelo país. Aqui, inclusive em Fortaleza, existem algumas. Imagina que você vai produzir sua própria revista, então você desenha a publicação, você mesmo resolve levar ela para a gráfica e você mesmo resolve vender. Em resumo, o quadrinho independente poderia ser isso, mas existe a possibilidade também de você não querer pertencer à grande indústria. Isso é, você não querer que a sua publicação seja lançada por uma editora que publica um quadrinho, digamos, convencional, ou aquele tipo de quadrinho que muitas vezes mesmo você não gosta. Você quer falar de coisas que te interessam, coisas que circulam ali no seu universo, e algumas dessas editoras não trabalham muito bem com esse tipo de produção. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, que são iniciantes no assunto, de onde você pode encontrar os quadrinhos independentes. Esse fanzine aqui é o Quadrinhos Independentes, ele é lançado em Minas Gerais, e ele tem informativos aqui dentro dele de vários quadrinhos aí independentes pelo Brasil todo. Você acaba pegando o endereço deles, você se informa, vê o tipo de quadrinho que está sendo produzido no Brasil, e aí, através desse fanzine, você acaba se correspondendo com outras pessoas que produzem quadrinhos, tudo, e entrando nesse universo. Um outro fanzine também que é legal, que é o Panorama Internacional de Publicações Independentes. Assim, ele é lançado anualmente. Vocês encontram na internet facinho, assim, dá uma busca aí, vocês vão encontrar essas publicações, saber como e onde consegui-las. E é a mesma coisa do Quadrinhos Independente, você acaba tendo um mapeamento assim, geral da produção independente nacional, internacional, e você acaba se inteirando muito bem sobre esse tipo de publicação, né? Se você gosta mesmo assim, de se inteirar para valer do assunto, você pode procurar esta publicação aqui, ó. Antílope, né? É uma publicação que, além de você encontrar endereços, contatos assim, de pessoas que produzem quadrinhos independentes, vocês vão encontrar os próprios quadrinhos independentes já, né? Que eles fazem uma seleção do que de melhor acontece, eles selecionam aí em cada edição da publicação, né? Antílope é uma das boas novidades do quadrinho independente aqui no Brasil, e além dessa revista, que é quase um livro, né? Vocês veem uma lombada quadrada, tudo. Eles também lançam mais periodicamente esse jornalzinho aqui, que é o Suplemento. E o Suplemento também tem muitas entrevistas, muitos quadrinhos. E através dessas publicações, digamos, você fica um expert no assunto. Assim, a gente sempre gosta de brincar com as pessoas que, mas é difícil saber. Não, não é. Tá aqui, ó. Facinho de achar, dá uma busca aí no Google e você consegue chegar a esses quadrinhos aqui no Brasil e até mesmo no mundo, né? Na década de 60, um americano resolveu fazer um fanzine, uma publicação mesmo por conta própria, chamada Zap Comics, né? Esse livro aqui é um livro coletânea dessas publicações que foram lançadas, já foi lançado aqui no Brasil no formato mais luxuoso, mas na década de 60 ele lançou isso naquele formatinho mesmo, né? Mais convencional no sentido tipo mais barato de fazer, né? Impresso numa gráfica mesmo, fundo de quintal, como a gente faz cópias, fotocópias em Xerox, né? Tipo isso. E isso aqui é uma das grandes referências do quadrinho mundial mesmo, independente. Por quê? A indústria de quadrinhos publicava aqueles quadrinhos de massa, aqueles quadrinhos que eram vendidos por grandes indústrias. E o Robert Crumb resolveu ele mesmo criar seus personagens, suas histórias, contar as histórias dele e colocar isso numa publicação. O que acontece é que o Crumb começou a falar sobre coisas assim da realidade do movimento hippie, coisas sobre o mundo que ele vivia, e isso tornou essa publicação emblemática, né? Ela é uma das principais assim, publicações independentes a serem lançadas no mundo, e foi ela tipo assim, o ponto de partida do quadrinho independente. Então, se você quer também se inteirar mais do quadrinho independente, é importante que você conheça Zap Comics, de Robert Crumb, para entender bem o que é
o que é a produção de quadrinho independente, né? O que é você ser um autor de quadrinhos independentes. A gente fala muito também de americanos, de paulistanos, então vamos falar um pouco também de um cearense, né? Para quem acha que os quadrinhos independentes estão distantes, que só tem lá fora, a gente trouxe hoje aqui essa pequena publicação. Ela é raríssima, é da década de 60, é o Tipo Bloco Magazine, do Marcos Francisco, que é um artista. Ele produziu um dos quadrinhos mais experimentais e bacanas dentro da produção cearense. Até hoje vale como uma referência para muitas pessoas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma das páginas para que vocês tenham ideia do tipo de coisa que ele faz com os quadrinhos. Ó. Ele já tem uma narrativa que é um tanto quebrada, não é convencional, ele já é mais experimental. Por incrível que pareça, isso foi produzido aqui no Ceará na década de 70. Poucas pessoas conhecem, mas é uma das melhores publicações de quadrinhos já feitas aqui no nosso estado. Hoje em dia, as gráficas elas baratearam muito os custos dela. Por exemplo, esse livro aqui lançado pela editora Bolha, que é uma pequena editora independente do Rio de Janeiro, vocês veem que ela tem um acabamento luxuoso de livro, encadernação, né, detalhes de canto arredondados, a impressão realmente de qualidade. Uma coisa que as pessoas associam, os independentes são toscos. Não, os independentes podem ser, sim, trabalhos luxuosíssimos como esse que a Bolha faz aqui no Brasil. E a outra também possibilidade que você pode ter, o que é legal nos quadrinhos independentes, é buscar a sua própria maneira de fazê-los. Essa publicação aqui foi feita pegando capas de disco LP, né? Foi desenhado toda nela, ó, tipo no próprio disco, e aí depois foi fotografado e impresso em xerox colorida, no formato pequenininho, ó, pocket, né? São chamados mini zines de luxo. E aí você pode, digamos, encontrar a sua maneira mais inusitada, mais assim, interessante de fazer sua própria publicação, né? Em resumo, quadrinhos independentes é toda uma vasta possibilidade de caminhos que você pode encontrar. Você pode buscar sua maneira de desenhar, sua maneira de imprimir, sua maneira de distribuir. Você é o autor e a editora. A gente tem muitas possibilidades de explorar a narrativa, mas as mais comuns são internet e meio impresso. Na internet existem várias plataformas. Você pode publicar no Instagram, no Facebook, você pode publicar no Tumblr. Isu, que é uma plataforma onde você publica PDFs em formato de revista, só que revista digital. Então você pode explorar essas possibilidades. Existem quadrinhos de todos os tipos. Existem, por exemplo, os motion books, que é um formato disponibilizado por um site chamado Madefire, que tem um editor de quadrinhos, um editor de motion books online. Então você pode jogar o seu quadrinho lá e misturar com animação. Alguns quadros animados, você pode colocar áudio também. O importante é que você saiba o que você pretende contar e de que forma você quer explorar essa narrativa. Você pode usar GIFs animados, você pode usar música, você pode usar efeitos sonoros e você pode explorar as cores, já que as possibilidades de cores são muito grandes, são infinitas, porque o digital te dá essa liberdade. No quadrinho impresso, você, além da serigrafia, da impressão numa gráfica rápida, de uma tiragem pequena, de pouca quantidade, por exemplo, 60 revistas, 30 revistas, você também pode pensar em outras formas. Você também pode fazer à mão, você pode fazer uma tiragem limitada de 10 zines, por exemplo, todos feitos à mão. Eu, por exemplo, já fiz uma tiragem de 30 zines e eu desenhei capa por capa para economizar o dinheiro da impressão da capa. Então, as possibilidades são muitas. Você pode costurar o seu zine ao invés de grampear. Você pode usar vários tipos de papéis. Papéis com gramatura mais alta, papéis mais grossos, com textura, papéis coloridos, papéis com transparência. Você pode pesquisar, ir numa loja de materiais artísticos e dar uma olhada nos tipos de papéis. Se você conhece alguém que trabalha com quadrinhos, se você conhece alguém que trabalha com desenho até mesmo, você também pode perguntar sobre esses materiais.
importante é que você tenha uma frequência de publicações se você quer atingir uma quantidade grande de leitores. Você tem que pensar, fazer um planejamento. O seu quadrinho vai ter publicação semanal, quinzenal, diária? A Bianca Pinheiro, por exemplo, quadrinista brasileira, ela publica um quadrinho chamado Bear. E ela publica semanalmente. Depois de algum tempo, esse quadrinho que ela publicou semanalmente virou um quadrinho impresso, mas ele é um formato bem diferente. Alguns quadrinistas acabam fazendo isso. Eles publicam primeiro na internet, criam uma base de fãs e passam para o meio impresso. Alguns deles acabam buscando formas de financiamento coletivo. Por exemplo, temos algumas plataformas no Brasil, Catarse, Quicante, que são formas de financiamento coletivo do tipo tudo ou nada. Você lança um projeto, você apresenta o orçamento e você disponibiliza recompensas. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de quadrinhos no site Catarse. O meu orçamento é R$8.000. Para isso, eu vou apresentar para os leitores formas deles contribuírem. Por exemplo, se alguém contribuir com R$10, essa pessoa ganha a versão PDF do meu quadrinho. Se a pessoa contribuir com R$40, ela ganha o quadrinho impresso. Então, muitas pessoas que começaram no meio digital, publicando na internet, acabam indo para o meio impresso dessa forma. Ou algumas procuram editoras. No Brasil existem muitas editoras independentes, como a editora Tribo, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que são editoras com recursos um pouco mais baixos, com orçamentos pequenos e que têm interesse em publicar e divulgar trabalhos de artistas independentes. Você também pode publicar tirinhas no Facebook, publicar tirinhas no Instagram. A Cirlane, quadrinista de Morada Nova, cearense também, ela começou publicando seus quadrinhos no Facebook e depois conseguiu imprimir o seu livro impresso, Magra de Ruim, que é o nome da sua página. Então tem essas possibilidades. Contanto que você tenha uma frequência de publicação e de produção, nunca deixe de produzir. Mesmo que você não goste do seu desenho, mesmo que você ache que ele esteja feio, até porque você não precisa desenhar muito bem, ou você nem mesmo precisa saber desenhar para publicar um quadrinho. Você pode usar fotografia, você pode usar colagem, você pode experimentar. Então o mais importante é isso, que você experimente. Então, resumindo, no meio digital, na internet, você pode explorar essas formas de publicar através das redes sociais, dos blogs, dos GIFs animados. Você pode misturar um pouco de animação com quadrinho. Por exemplo, você pode visitar esse portal que eu tinha mencionado, Madefire. E aí você entra lá no portal e tem um programa para você editar o seu quadrinho online. Você também pode chegar aos seus leitores através dos eventos de quadrinhos. Tem vários desses eventos espalhados pelo Brasil, como, por exemplo, o Festival Internacional de Quadrinhos. Aqui em Fortaleza temos a Geek Expo. Então você pode inscrever para alugar uma mesa e vender o seu trabalho lá. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os vídeos e os fascículos do curso de Histórias em Quadrinhos da Fundação Demócrito Rocha.